Percebeu como é que não tem jeito? Você tem que estabelecer uma regra de que não pode matar, não tem isso, né? E a essa conclusão chegam todas as pessoas. Mas essa regra nasce com as pessoas? Por exemplo, você tem direito... Quais são os direitos? Vamos elencar também pro pessoal de casa, porque a gente está falando, começamos aqui a falar de direitos naturais, né? Que eu também queria entender se direito natural e lei natural é a mesma coisa. E aí eu quero passar a bola pro Cogos. E queria entender quais são, de fato. São várias leis? É uma? São três? São inúmeras leis que não se pode contar? Porque a gente vai olhar, sei lá, só de carga tributária do Brasil, de lei tributária, tem dezenas aí, centenas, entendeu? Então, como é que é com relação à lei natural? É a mesma coisa? Arthur, eu só queria discordar mais um pouquinho do Peter. Por favor, vamos lá. Então, primeiro, que o Islã permite matar sim. E ele não chega à mesma conclusão que o cristianismo. O Islã manda matar os infiéis. Isso está escrito no Corão e nas Hadith. O Islã manda matar mulher adúltera. O Islã manda matar os homossexuais. O cristianismo não prega isso. Então nós não chegamos à mesma conclusão. Nós temos um problema aqui, um conflito inevitável entre as duas religiões. Depois eu discordo do Peter que o objetivo seja a vida pacífica entre as pessoas. Se fosse assim, era só as pessoas aceitarem dar tudo que o tirano pedir e viver na escravidão. E nós, no direito natural cristão, nós não somos nem um pouco pacifistas. Nós desejamos a paz. Mas se precisar lutar contra as injustiças, as tiranias, nós vamos lutar também. Então o objetivo não é uma vida pacífica. O objetivo é uma vida virtuosa. E muitas vezes é preciso ir pra guerra para você ser virtuoso. Então... Inclusive você tá com a camisa dos Templários aí que eu tô vendo. Aqui, esses caras eram cristãos guerreiros. Eles matavam gente e não há nada de errado com isso, porque eles travavam guerras justas. Depois nós podemos discutir um pouco da doutrina da guerra justa. Só que o fato é que todos os grandes autores da lei natural, desde Aristóteles até William Blackstone, por exemplo, que foi um jurista da lei natural, ele vai falar, existe uma lei, só que ela só vai ter concretude na sociedade, ela só vai ter efeito se nós estivermos dispostos a fazer elas valerem pela força. Por isso que eu defendo um conjunto muito restrito de leis. Porque quando você defende uma certa lei, você precisa estar disposto a usar a violência por ela. Então vamos pegar uma lei bem imbecil. Perfeito. É proibido ter saleiro na mesa dos restaurantes. Você estaria... Minas Gerais, alguma coisa assim, não foi? Uma lei ridícula, um totalitarismo estatal. Que é verdadeira, inclusive, né? O Cogos não tirou isso do nada. Não inventou, pessoal. Eu não tinha essa lei. Você não é tão criativo a ponto de imaginar um absurdo desse. A minha mente totalitária não chega nesse caso. Né? Mesmo se eu fosse um psicopata totalitário, eu não seria tão criativo. Então, você estaria disposto a usar violência em nome de uma lei que não pode botar o salário na mesa? Não. Dane-se, bota o salário na mesa e dane-se. Esse é o problema. Exato. Se você não tá disposto a, em última instância, se a pessoa desrespeitar aquilo, prender ela, no mínimo, prender, essa lei, você não deveria apoiar essa lei. Entendeu? Essa mentalidade regista é tipo assim, não, proíbe porque faz mal. Tá bom, proíbe porque faz mal. Então você é a favor de, se o cara não cumprir, e aí? Tu vai fazer o quê? Vou multar. E se o cara não pagar a multa? Não sei o quê. E quando chegar o fiscal, ele mandar botar o fiscal pra aquele lugar. E aí, desacata a autoridade. Desacata a autoridade dá o quê? Da cadeia. Então você é a favor de prender o cara que põe saleiro na mesa? Não sou. Então você não deveria defender essa merda. Entendeu? É simples. Agora, você estaria disposto a usar a violência pra fazer valer uma lei contra o estupro? Sim. Eu usaria a violência contra o estuprador. Eu usaria a violência contra um crime não violento, por exemplo, um estelionatário que tira o dinheiro de velhinhas. Sim, eu usaria a violência contra esse tipo de estelionatário. Então, o objetivo não é a convivência pacífica. Às vezes não é nem a questão de violência ou não violência. Tem gente que utilizou o próprio humor, o sarcasmo, a ironia em cima disso aí. Esse caso do saleiro, teve um restaurante que falou, bom, já que passaram essa lei, e a lei é que não poderia ter saleiro em cima da mesa, então eles penduraram o saleiro no teto. Perfeito. Né? Eu adoro essas coisas. Eles penduraram saleiros no teto e o saleiro não encostava na mesa. Ou seja, o saleiro não está na mesa. É tipo mas se Mercador você de quiser Veneza. usar... Cara, é maravilhoso. Teve um outro também. Eu amo essas coisas. Eu acho que é o muito Bar bom, do né? Capelão. Um abraço aí pro Bar do Capelão, que é maravilhoso. Lenda. Capelão é uma lenda de internet que... Tinha uma lei também que... Acho que era lá em Viçosa. Não pode o bar ficar aberto... Sei lá, depois das 2 da manhã. 2 horas, meia-noite. O bar tem que fechar meia-noite. O bar tem que fechar meia-noite. Beleza. O bar em Viçosa tem que fechar meia-noite. Aí tá bom. Aí ele fechava o bar meia-noite. 00:05 ele reabriu o bar, porque não existe nenhuma lei de que horas precisa abrir o bar. Ou seja, meia-noite ele fechava, mandava todo mundo embora. Sai aí, daqui a pouco eu abro. Aí 00:05, 00:10, ele, abriu, pessoal. E continuava. E foda-se. Isso é maravilhoso. Sabe que na época da ditadura sanitária, lá do Calcinha, né? Eu resolvi parar numa academia lá que ficava aberta com o CNPJ de clínica. A clínica podia funcionar, a academia não, só que o CNPJ era de clínica, então... Então pronto. Mas e esse monte de aparelho, de halter, não sei o quê? É parte da... Eu adoro essas coisas. Mas então, vamos falar das leis. As leis naturais, quais são elas? A gente pode elencar algumas? É porque aí que tá. Não existe um conjunto de leis naturais como se fosse um compêndio de leis humanas, né? Um código civilis. A lei natural é a aplicação da razão às circunstâncias reais segundo certos princípios. Então, o que a lei natural vai dizer é o seguinte: o homem tem uma finalidade e ele opera de uma certa forma.
nós precisamos agir segundo essa finalidade, utilizando meios adequados para atingi-la, sabendo que nós operamos de uma determinada forma. E aí o que é desejável como meios para se atingir esse fim da felicidade humana? Seria uma vida virtuosa, justiça. Aí você vai começar a enumerar as virtudes. Você vai falar, por exemplo, na coragem, na prudência, na temperança, na caridade. E aí quais são os meios para se fazer isso? Podem variar. Vai depender do estado da pessoa, por exemplo, né? Os deveres de um solteiro é diferente dos deveres de um casado. Os deveres de um chefe de estado é diferente dos deveres de um governado. Então a lei natural não é um conjunto fixo matemático de regras, mas ela está intimamente ligada à prudência. Tanto que São Tomás de Aquino falava, né? A injustiça está ligada à imprudência dos sábios e à soberba dos governantes. Mas ela é um direito ou ela é um dever? Porque, por exemplo, quando eu penso em lei natural, vou falar aqui, eu acho que é a mais famosa, vai. O direito à vida. Não é o dever de não matar, né? O direito de todo indivíduo tem à vida. É isso ou eu tô fazendo uma miscelânea doida Você aqui? tocou num ponto que eu e o Cogos vamos discordar de novo. Opa, então a gente... Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que sim, existem leis naturais, você pode listar elas todas e basicamente elas têm a ver com a não iniciação de violência, todas elas têm essa característica de não iniciar violência contra a pessoa pacífica, é a base da ética libertária, e você tem os chamados direitos, né? Direitos são justamente aquela coisa que você não precisa recorrer à justiça, você tem esse direito já está pronto para você. Você nasceu com ele. Você nasceu com ele. Ninguém te deu, não foi nada, você já nasceu com esse direito. Que é o direito à vida, é o direito à propriedade privada, é o direito a não ser agredido, né? Direito à sua integridade física e coisa e tal. Então é isso. E a lei natural principal é da não agressão. Existem outras leis naturais que surgiram ao longo do tempo, como eu falei para você. As leis naturais começaram com a questão religiosa, então haviam outras coisas, assim, do tipo respeitar pai e mãe, enfim, outras coisas que surgiram ao longo do caminho, mas que a gente hoje em dia não tem uma certeza muito grande se isso realmente é. A não agressão, com certeza, é uma lei importante. A violência, outro ponto que eu discordo do Cogos, a violência ela só pode ser usada de forma defensiva. Se você foi atacado em legítima defesa, você pode usar violência contra quem te atacou. Fora isso, não há nada que justifique você usar violência. Inclusive, eu acho que foi um absurdo as cruzadas, acho que mataram gente de forma absurda lá nessas guerras, sem justificativa plausível nenhuma no final das contas, né? Porque o Islã, de fato, era uma religião que conquistou aquela região toda ali, mas não consta que tenha usado 1/10 da violência que os cristãos usaram de novo depois para retomar isso dali, né? Aquela região. Enfim, mas daí é outro... Dentro da legítima defesa, isso entraria na legítima defesa de terceiros também. Entraria a legítima defesa de terceiros, exatamente. Ou seja, o que você poderia tentar justificar é o Islã, ele tomou a Terra Santa, né? Tomou Israel, lá foi ano 800, né? 900? Foi antes. Foi antes? Foi lá para 700. 700, né? Mas ele não tomou violentamente. Ele converteu as pessoas. Ele converteu o pessoal da região ali pro islamismo, né? Enfim. Não é bem assim também, não. Diga, como. Não sei, mas vamos ficar... Sabe aquele meme, né? Quando o cara dá 5 minutos sem falar? Bom, Mas na verdade não foi nada disso, pelo amor de dele. Deus. Tá. Olha, senão você não vai ver a treta. Você não quer ver a treta? Responda, Cogos. Treta. Olha, o Islã sempre empregou a violência. Quando eles tentaram persuadir os judeus, pagãos e cristãos que viviam na região, eles falharam miseravelmente. O que eles fizeram foi juntar um grupo de... Rapidinho, eu tava pensando aqui num contra-argumento por esse Peter, que pulou na minha cabeça. Ele tá falando, os islâmicos não usaram, ou se usaram, foram 1/10 da violência que os católicos usaram pra retomar. Primeiro, tomaram, não tomaram? O mínimo de violência usaram. E é o mínimo de violência pra retomar de volta, entendeu? Então eu penso dessa forma. Mas, por exemplo, pensa na União Soviética. Se você parar pra pensar especificamente naquele final do ano de 1917, que os bolcheviques tomaram o Estado, assim, eu não sei nem se morreu alguém, morreu tipo 1 ou 2 pessoas no salão do Estado ali, entendeu? Os caras tomaram com um nível de violência minúsculo e, tipo, tomaram com 100 de caras, assim, entendeu? Foi um negócio muito pacífico. Aquela tomada específica, entendeu? Porque eles já estavam uma disputa do Estado, o Estado já estava... eu não sei se o rei já estava preso, eu não lembro. Mas, tipo, o Estado estava meio em ebulição por uns meses daquele ano. E no final do ano fizeram aquele golpe, que obviamente foi um golpe, mas, assim, teve um nível de violência minúsculo. E depois de eles terem tomado, o nível de violência que você precisa para poder tirar os comunistas vagabundos dali é um nível, assim... infinitamente maior do que aquele que foi naquele mês, entendeu? Naquele dia, naquela noite. Então, assim, esse argumento de eles usaram menos violência, eu não posso usar mais, que não sei o quê, não é bem assim, né? Aí eu discordo muito do Peter aqui. De fanáticos e começar a empregar crimes de guerra para se expandir. Então, por exemplo, eles fizeram uma suposta trégua com os Quraixitas e os Quraixitas, acreditando numa trégua de 10 anos, baixaram as armas. 2 anos depois, os seguidores do Mohammed atacaram os Quraixitas e decapitaram dezenas de pessoas em praça pública. Foi um banho de sangue. Isso foi só um dos primeiros atos. A conquista
do Oriente Médio, depois do norte da África, foi um expansionismo brutal, extremamente violento, regado a estupros, a assassinatos em massa e a imposições tirânicas. Eles chegaram até a Europa e só foram parados por milagre por Charles Martel, que conseguiu vencer os muçulmanos por um milagre de Deus, porque geralmente cavalaria ganha de infantaria num embate direto. Foi ajuda divina mesmo para parar a expansão muçulmana. E quando os muçulmanos estavam estabelecidos ali, naqueles califados, eles praticavam escravidão. Era a escravidão berber. Eles escravizaram centenas de milhares, 1 milhão ali de europeus. E, ao contrário do que se diz no mito da Idade de Ouro Islâmica, que havia convívio pacífico entre as várias religiões, não havia. Era um regime extremamente impositivo. Então, se você acredita na legítima defesa, até do seu ponto de vista Exatamente. libertário penialista, as cruzadas foram legítima defesa contra a barbárie islâmica. Mas aí a gente vai discordar da visão histórica nisso daí, porque você está pegando toda a visão histórica mais pessimista possível para um lado e a mais otimista para o outro, né? Você citou a escravidão dos muçulmanos, é um fato, isso aconteceu, infelizmente. Teve escravidão dos cristãos também, tinha escravidão na Europa também nessa época. Então, assim, infelizmente, era uma chaga da época, né? Enfim... Mas quem tem uma teologia contrária à escravidão é a cristandade. Olha só, a questão da teologia tem um problema que é aquele negócio da interpretação do livro, né? Tanto a Bíblia quanto o Corão tem passagens que são realmente totalmente absurdas em termos de violência e coisa e tal. Os muçulmanos modernos repudiam o uso de violência da mesma forma que os cristãos modernos. No final das contas, dá na mesma. Você acha que os muçulmanos modernos repudiam a violência? Sim, com De jeito nenhum. Vou citar um cara que nem cristão é, o Ben Shapiro, judeu. Sim. Ele mostra lá o pessoal que se diz até muçulmano moderado defendendo apedrejamento de adúltera, matança de homossexual, destruição de infiéis. Todos os muçulmanos defendem. Eu tô dizendo Não, que mas existem muçulmanos que... não, ele tá falando da doutrina muçulmana, pô. Tem muçulmano que defende você defender uma coisa contrária ao Islã e falar que é muçulmano. Assim como um monte de católico, gente diz católica aí, não sou praticante, eu defendo uma coisa, sei lá, aborto, entendeu? defendem. Assim como existe cristão. Eu acho que a gente não devia... É só pra você trazer um pouquinho o microfone como você tá tá. ali falando com Não, ele. nós não- É só porque às vezes você fala... Nós não vamos concordar nisso, mas eu discordo do Peter também no que tange ao PNA. Eu não sou um libertário PNAlista. O PNA, para quem não sabe, é o princípio da não agressão, que diz você só pode empregar violência contra agressores, contra usuários de violência. É puramente defensivo. Eu não concordo com você.